Em um tempo de escuridão espiritual, onde a Bíblia era inacessível para a maioria e o Evangelho estava obscurecido por tradições humanas, surge um homem determinado a mudar a história. Martinho Lutero. Sua coragem e paixão pela verdade não apenas deram início à Reforma Protestante, mas também trouxeram de volta a centralidade da pregação na vida cristã. Para Lutero, pregar era a maneira mais poderosa de transformar vidas. Nesse vídeo, nós vamos aprender como Lutero enxergava a pregação e as 8 qualidades essenciais de um pregador, segundo esse grande reformador. Por que a pregação era tão importante para Lutero? Para Lutero, a pregação era mais que uma tarefa religiosa. Era o próprio coração da reforma. Ele acreditava que quando a palavra de Deus, pregada fielmente, iluminava não só a mente, mas também aquecia o coração dos ouvintes. Naqueles dias, muitos ouviam sermões em latim e não compreendiam o que era pregado. Mas Lutero trouxe uma mudança radical. Ele pregava em alemão e o povo começou a entender o Evangelho. Isso fez com que as verdades do Evangelho finalmente chegassem ao entendimento comum, dando às pessoas a chance delas conhecerem e viverem a fé cristã de maneira profunda e pessoal. Para Lutero, a pregação era a verdadeira chave para uma renovação espiritual. Lutero entendia que ser um pregador não era somente uma questão de técnica e eloquência, mas de caráter e compromisso com a palavra de Deus. Ele destacou 8 características que todo pregador deveria cultivar na sua caminhada, no seu ministério. Lutero acreditava que todo pregador ele teria que ter uma forma simples e clara de ensinar e transmitir a palavra de Deus, para que até a pessoa mais simples conseguisse entendê-la. Para ele, não adiantava usar palavras complicadas se o evangelho não fosse compreendido por aqueles que estavam ouvindo. A segunda característica que Lutero destaca é a sabedoria. Todo pregador deve ter discernimento para aplicar todo o ensinamento das Escrituras na vida cotidiana dos ouvintes. Ou seja, tudo que está sendo ensinado ou pregado precisa influenciar diretamente no dia a dia de cada ouvinte, de cada cristão, de cada um que se achega a Cristo através da palavra de Deus. A terceira característica que Lutero destacava na vida de um pregador é a eloquência. Não basta ser sábio e ter clareza, é preciso também ter eloquência. A maneira como o pregador fala importa muito. Sua paixão e convicção devem inspirar aqueles que o ouvem a buscar mais de Deus. A quarta característica, ela é bem interessante, e Lutero provou ter. É a coragem. Lutero também afirmava que um pregador deve ser corajoso. Ele não deve ter medo de pregar a verdade, mesmo quando ela seja difícil de ser entregue e também impopular. O verdadeiro evangelho, ele confronta as pessoas através da pregação. E o pregador, ele deve estar preparado para receber críticas. A quinta característica que Lutero destaca é o zelo pela verdade. O zelo pela verdade era uma das marcas de Lutero. Ele acreditava que o pregador deve amar profundamente as Escrituras e ter um desejo ardente de transmiti-la sem distorções e de forma pura. A sexta característica que Lutero vai destacar é a consistência. O pregador ele deve ser fiel tanto no seu ministério quanto na sua vida. A sua mensagem deve ser acompanhada com o seu exemplo de vida, ou seja, o que ele prega deve ter relação com o que ele vive também. A sétima característica que Lutero destaca é a disposição para enfrentar dificuldades. Lutero sabia que pregar o evangelho nem sempre seria algo fácil. Por isso, o pregador precisa estar preparado para enfrentar dificuldades e oposições, sabendo de uma coisa: a sua recompensa vem de Deus e não da aprovação humana. E a oitava característica que Lutero sempre destacou que um pregador deveria cultivar é o amor pelos ouvintes. O pregador ele deve ser movido pelo amor pelas almas, pelo amor aos seus ouvintes.
Sua missão é edificar, consolar e guiar as pessoas com paciência e amor. O verdadeiro pregador para Lutero, ele não busca aplausos, ele busca a transformação da vida daqueles que estão ouvindo o evangelho verdadeiro através da palavra de Deus. Mesmo séculos depois, as características que Lutero achava essenciais para todo pregador ainda são extremamente relevantes. Em um tempo em que muitos buscam a popularidade, Lutero nos lembra que a pregação deve ser fiel à palavra de Deus e ao coração do evangelho. Os pregadores de hoje continuam a enfrentar desafios, mas aqueles que buscam clareza, coragem e amor pelo povo continuam sendo usados por Deus para transformar vidas. O legado de Martinho Lutero ele vai além da Reforma Protestante. Ele nos deixou um exemplo poderoso de como a pregação pode ser um poderoso instrumento para transformar vidas. E Deus ainda continua agindo assim na terra através de vidas que são transformadas pelo Evangelho. E para isso, Deus conta com homens que se dedicam à pregação da palavra de Deus. Você já conhecia o que Lutero tinha em mente com respeito à pregação? Essas 8 características que eu citei para você aqui, elas fazem parte desta obra aqui maravilhosa de John Stott. Ele deixou esse legado incrível sobre a pregação, e aqui eu tenho um de seus livros, Eu Creio na Pregação. Aqui dentro desse livro tem muito mais conteúdo do que você pode imaginar. Essas 8 características aí que ele cita de Lutero é só aí uma pitadinha assim daquilo que tem aqui dentro, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você, se você quiser adquirir esse livro. E também eu peço para você se inscreva aqui no meu canal, dá uma curtida aí para abençoar o nosso trabalho e que você seja abençoado também, não só pela leitura desse livro, mas da palavra de Deus, e que você possa pregá-la, ensiná-la com poder e autoridade do céu. Deus abençoe e até a próxima.